Gesto Orçamentos é um módulo disponível para orçamentação dentro da família de programas da Artec. Ligado ao Tricalc, Gesto Orçamentos oferece uma forma prática e eficaz de orçamentar estruturas de andaimes. Vamos começar por criar uma nova estrutura no Tricalc, vamos lhe chamar Andaime 001. Vamos recorrer ao assistente de geração de andaimes para realizar um andaime. Vamos optar, por exemplo, por um andaime linear. Sistema Adapt. E vamos aceitar uma geometria qualquer. Existem outros vídeos onde poderemos analisar como se utiliza este assistente. Neste momento, o nosso interesse vai para a parte de orçamentação. E no penúltimo passo do nosso assistente, o Tricalc permite identificar todos os elementos que fazem parte do nosso andaime. Estão aqui descritos as suas quantidades, os seus textos de resumo, os seus códigos do fabricante e os seus textos de descrição mais extenso. Também o seu peso-preço está aqui indicado. É possível, inclusive, procurar dentro do andaime cada linha do meu orçamento ou da minha estimativa. Podemos, a partir daqui do Tricalc, exportar então esta tabela para XLS. Vamos lhe chamar Andaime 001 e vamos colocar na pasta Estruturas do Tricalc. Podemos seguidamente ir ao Excel, abrir o fecheiro que acabamos de criar e transformá-lo num formato XLSX. Uma vez no Excel, vamos então fazer abrir. Vamos procurar a pasta onde colocamos o nosso fecheiro, pasta Estruturas do Tricalc, e procurar então o nosso fecheiro XLS. Cá está ele, o Andaime 001. Clicamos em abrir, o programa dá-nos um alerta, nós vamos abri-lo mesmo assim, e vamos pedir agora para converter o fecheiro para XLSX. Clicar em OK e pedir para gravar no novo formato XLSX. Estamos então agora em condições, no gesto orçamentos, de fazer a importação e a preparação e gestão de todo o orçamento. Para isso, utilizamos a função de importação do gesto, mudamos aqui o formato de importação para XLSX, escolhemos o fecheiro que acabamos de converter e clicamos em abrir. Escolhemos uma organização livre de colunas e vamos indicar agora aqui onde está a nossa informação no XLS que geramos. Se formos regressar ao fecheiro de Excel, vemos que o código do artigo está na coluna A e o código do preço está na coluna D. Vamos então começar por essa informação. Código do artigo na coluna A, código do preço na coluna D. Não temos unidade atribuída e agora temos aqui os textos de resumo e descrição. O texto de resumo está na coluna C, o texto de descrição está na coluna E. Portanto, C e E. Vamos aqui colocar C e aqui E. Finalmente, o preço unitário e o total da medição. O total da medição está aqui na coluna B e o preço unitário está na coluna G, portanto, G, B. É essa informação que nós aqui vamos colocar, G, B. Vamos preencher com zeros a primeira coluna para que apareça 01, 02, 03, uma sequência diferente daquela que temos atualmente. E clicamos em importar para o programa nos dar uma pré-visualização daquilo que estamos a importar. E aqui temos então o nosso orçamento. Reparem, o programa acrescentou então aqui os zeros para cada código do artigo ter 2 dígitos.
A primeira linha é a linha de cabeçalho, portanto não necessitamos de importá-la, vamos desativar aqui a sua importação. Clicamos em importar e temos então a informação toda dentro do nosso programa Gesto Orçamentos para começarmos a trabalhar o nosso orçamento. Podemos aplicar fatores de lucro globais ao artigo a artigo. Inclusive, podem-se aplicar também descontos aplicando valores inferiores a 1. Temos colunas que podem ser ativadas e que nos dão informação detalhada sobre o preço seco, o preço de venda sem custos indiretos, a diferença entre um e outro, o preço de custo, incluindo os custos indiretos, portanto, preço seco mais os 3% de custos indiretos, o preço de venda, o valor de custo, já com custos indiretos, e o valor de venda também ali representado, e a diferença de valores entre eles. Portanto, informação detalhada do nosso orçamento. Após termos definido todos os parâmetros de capa para o nosso orçamento, podemos solicitar a impressão do mesmo através da função imprimir listagens. Aqui temos uma série de listagens pré-definidas que poderão ser automaticamente e instantaneamente utilizadas pela empresa, pelo orçamentista. Também é possível criar listagens programáveis indicando qual a informação que deve constar de cada uma das colunas da listagem. Vamos ver alguns exemplos. Vou pedir aqui a listagem de medição e orçamento, vista preliminar, e aqui temos então a listagem do nosso projeto Andaime 01, com um cabeçalho personalizado para este orçamento, com uma imagem que poderá ser o logotipo da empresa, aqui exemplificado, e portanto, aqui a descrição, inclusive o código do produto que foi importado, as quantidades, o preço unitário e o valor. Como aqui não existem medições parciais, podemos optar por uma listagem mais adequada, que seria a listagem, por exemplo, de orçamento. Vemos então que aqui aparecerá já só o total da medição, preço unitário e o valor. Há, portanto, aqui uma série de listagens que podem ser utilizadas diretamente pelo utilizador. Essas listagens são sempre personalizáveis com o botão direito do rato. Clica-se na folha e tem-se acesso às opções de personalização, ativando-se e desativando-se informação, colocando imagens no logotipo, indicando o local onde queremos colocar esse logotipo, escolhendo as fontes que se queiram utilizar para para a nossa listagem, para a nossa impressão. Portanto, tudo pode ser aqui personalizado ao nível destas listagens. Okay. Temos assim a possibilidade de rapidamente, a partir do andaime modelado no Tricalc, obter com o gesto a parte de orçamentação e iniciar também a partir da parte de orçamentação, pois o controle de estoques, o envio de materiais para obras, a recolha desses materiais em armazém, gerir toda essa situação, aí recorrendo ao gesto de controle. O gesto de orçamentos dá-nos ainda a possibilidade de trabalharmos com uma tabela de comparações. Esta tabela de comparações vai nos dar, tal e qual como a janela de orçamento simplificado, a informação detalhada do nosso orçamento. No entanto, vemos que o número de campos é alargado para preço A, preço B, C e D. Também ao nível das medições passamos a ter medição A, B, C e D. Ou seja, o programa Gesto permite-nos trabalhar com vários preços unitários diferentes, com várias medições diferentes e realizar uma comparação entre estes 4 valores. A visualização destas colunas pode ser gerida através da gestão de colunas, onde nós podemos ativar e desativar a informação que queiramos que esteja no ecrã a cada instante, de modo a facilitar a visualização daquilo que realmente nos interessa. Podíamos também adicionar novas linhas e incluir aí fórmulas ou outros textos.
Por exemplo, nós aqui temos os valores de custo A e B desativados. Se quiséssemos ativar essa informação, poderíamos vir aqui. O preço de custo A e B também está desativado. O preço de venda sem custos indiretos A e B desativado. Podemos ativar e trabalhar só com os preços, então, A e B, ou seja, duas alternativas. Poderia ser utilizado, por exemplo, para modelar alguma alteração que pudesse vir ser necessária no Undyme, quanto é que ficaria o Undyme sem essa alteração e com a alteração ter também já o valor desse Undyme no final. Vamos então simular alguns valores de preços ou medições diferentes, modificando aqui então quer o preço, quer a própria medição aqui. Mas, por exemplo, aqui indicar que se houvesse alteração a realizar no Undyme, que nós necessitaríamos de ter uma medição de 14 unidades aqui, aqui também 14 unidades, e que as unidades que aqui estavam de 6 tinham que passar para 10 e 10. Podemos também indicar que estas unidades, sendo 14, o preço, por exemplo, já não seria 10,39 a ser considerado, mas sim um ligeiro desconto e trabalhar com 10,25. Okay? Só para termos aqui um caso em que os preços unitários são diferentes. A qualquer altura podemos então voltar a pedir o nosso orçamento, vista preliminar, e vamos encontrar aqui então o nosso orçamento com as medições e os preços unitários da hipótese A. No entanto, com o botão direito do rato, se formos a opções, temos a possibilidade de ir aqui à parte de decimais, ativar o preço B e ativar a medição B, do caso B. E, portanto, quando eu clicar em OK, é gerado um novo orçamento instantaneamente com a nova medição e com os novos preços unitários. Estes preços unitários estão acrescidos, evidentemente, dos custos indiretos, daí serem ligeiramente superiores aos que eu introduzi manualmente. E, portanto, tinha aqui rapidamente dois orçamentos imprimidos, pré-visualizados, com duas situações distintas. Além de podermos trabalhar com estas listagens, existe também a possibilidade de se trabalhar com relatórios. Os relatórios são, digamos que, orçamentos em que nós pegamos nas variáveis internas do programa e desenhamos o orçamento de acordo com aquilo que nós entendermos. Estou aqui a procurar alguns exemplos de orçamentos e, se quiser então editar, basta clicar aqui. Aparece-me o desenho desse orçamento que eu poderei trabalhar mexendo nas variáveis internas do programa e também a possibilidade de pré-visualizar como ficaria este orçamento utilizando então este relatório. E aqui está a representação do orçamento. Okay. Portanto, podemos desenhar layouts diferentes e obter aqui os respectivos orçamentos. Mais uma vez, recordar que nas opções eu poderia ter a hipótese de escolher qual o preço simples e a medição a utilizar. Outra situação muito habitual e também é fácil de gerir dentro do gesto de orçamentos é a possibilidade de ter preços diferentes para clientes diferentes. Consoante o volume de vendas que nós tenhamos com um cliente, ter um preço diferente para cada um desses clientes. Se nós pedirmos aqui para visualizar qualquer um destes preços que aqui estão, okay? Nós podemos a qualquer altura pedir para editar esses preços com a função preços que aqui está. Vou clicar aqui, vou procurar então um prumo de 3 metros para editar. Tenho aqui a possibilidade de visualizar qual o valor desse preço. Como estamos no preço B e eu não preenchi o preço B para o prumo de 3 metros, o valor que aqui aparece é 0. No entanto, se eu quisesse, poderia vir aqui às opções de base
e passar a trabalhar, evidentemente, com o preço A na decomposição. Okay? E, portanto, apareceria aqui, então, o custo desse preço A. Agora vou preencher aqui as unidades. Portanto, tenho a possibilidade de chegar a qualquer elemento do meu orçamento, a qualquer material, e associar-lhe um fornecedor. Esse ícone está aqui, nós clicamos e temos a possibilidade de criar um fornecedor não, um cliente neste caso, e atribuir um preço para esse determinado cliente. Portanto, tínhamos a possibilidade de criar a ficha do cliente, indicar o nome e indicar o preço unitário. Poderíamos criar quantos clientes necessitássemos. Vamos então visualizar esse procedimento. Vamos criar aqui o nosso primeiro provedor, vamos utilizar o nosso primeiro cliente. Vamos utilizar C001, o nome do fornecedor, do cliente, peço desculpa. Cliente especial 001, só um nome qualquer, o número de contribuinte e podemos aqui indicar todos os dados do cliente que necessitássemos. Okay? Depois de criar então esse cliente, tínhamos a possibilidade de indicar qual o preço a que o prumo 3 metros sairia para este cliente. Vamos aqui colocar 45 euros. Vamos criar o segundo cliente. Vamos guardar os dados do cliente e vamos aqui colocar o preço a que iríamos vender ou alugar o prumo 3 metros a este cliente. Agora tínhamos a possibilidade de clicar aqui e selecionar o cliente para o qual iríamos fazer o nosso orçamento e, portanto, o preço unitário passaria a ser o que selecionamos. Como veem, é assim bastante simples recuperar o orçamento dentro do gesto, estruturar o orçamento, imprimi-lo e inclusive gerir informações como preços alternativos, preços de clientes e comparar inclusive essas mesmas situações. Existem listagens pré-programadas, como vimos, programáveis e inclusive relatórios visuais que poderão personalizar ao vosso gosto.